tem trazido alguma dificuldade. O reflexo do carro está batendo bem em mim, bem nos meus olhos. Deixa eu ficar aqui um pouquinho mais de lado. Está batendo bem no meu rosto. Alguém poderia desligar aqui esse... Pronto. Esse é um assunto que realmente traz dificuldades. Por quê que traz dificuldades? Algumas pessoas vão dizer que esse assunto ele traz dificuldades porque houve, no período da Reforma Protestante, uma ênfase muito grande na questão da graça de Deus, se contrapondo à doutrina das obras. O que significa isso? Na Idade Média, existiam os teólogos que realmente defendiam ainda a doutrina da graça. A gente pensa que dentro da Igreja Católica, na Idade Média, todo mundo agora estava defendendo que as obras são os méritos, ou é o mérito, para que a gente pudesse ser salvo. Só que não é isso que a Escritura ensina, e nem é isso que, por exemplo, teólogos como Tomás de Aquino, teólogos outros desse período, desde o final da primeira Idade Média até o fim da Idade Média, você vai ver teólogos defendendo em níveis diferentes, é verdade, às vezes colocando alguma questão que não fosse correta, é verdade, mas essencialmente defendendo a salvação pela graça de Deus. Só que, popularmente, a doutrina da salvação pela graça, ela não estava sendo abordada. O que eu quero dizer com isso? É que para que você pudesse tirar das pessoas algum tipo de dinheiro, ou para que você tivesse algum tipo de poder sobre as pessoas, você tinha que dizer para elas que elas tinham que obedecer determinadas regras, você tinha que obedecer determinados mandos daqueles que eram líderes, você tinha que dizer que ela tinha que comprar a indulgência. Então existia todo um processo no meio do catolicismo popular que voltava as pessoas para as obras, que ensinava as pessoas a caminhar pelo caminho das obras para então ter mérito e assim ser aceito por Deus. É verdade que Tomás de Aquino tem uma doutrina da justificação pela fé um pouquinho estranha, mas eu não vou entrar aqui nesse assunto porque é um assunto muito difícil. Quando chega então no período da Reforma Protestante, existe evidentemente uma grande ênfase nesse contraponto. E por causa de Lutero quando encontrou lá, vamos dizer assim, encontrou entre aspas, Romanos, no capítulo 1, fala do o justo viverá pela fé. Quando ele leu Gálatas e viu ali que o apóstolo Paulo dizia que nenhuma pessoa pode ser justificada por obras da lei, ele automaticamente aplicou essa mensagem àquilo que ele estava vivendo naquele momento. O que ele estava vivendo naquele momento? Ele estava vivendo uma situação em que ele se sentia sempre culpado, porque ele nunca conseguia cumprir a lei para se sentir satisfeito, ou pelo menos sem culpas diante de Deus. E isso daí, irmãos, não se resolve conhecendo a lei, não se resolve praticando a lei, segundo o que nós cremos. Isso se resolve com a doutrina que nós conhecemos muito bem, que é a iluminação do Espírito Santo. Mas onde é que se dá a iluminação do Espírito Santo? A iluminação do Espírito Santo se dá no coração do homem. E o que é que o Espírito Santo ilumina no coração do homem? O que é que o Espírito Santo ilumina no coração do homem? Ilumina as trevas. Para mostrar o quê?
a natureza ou a essência que está corrompida pelo pecado. Mas o que é que joga a luz? Qual é a luz que o Espírito Santo joga? Não é a lei de Deus? Então, sem a lei de Deus, ninguém é salvo. Ainda que ninguém seja salvo pela lei de Deus. Certo? Vocês entenderam o que eu acabei de dizer? Ninguém é salvo sem a lei. Mas ninguém é salvo pela lei. Sem lei, ninguém pode ser salvo. Ninguém pode ser salvo. Então a lei nunca foi inimiga da salvação. Nós é que somos inimigos da lei. Nós é que nos contrapomos à lei. Nós é que nos rebelamos contra a lei de Deus. A lei de Deus é boa, eu sou mau. Então, quando Lutero se viu diante da situação em que ele não tinha como cumprir a lei, ele teve que então confiar na justiça de Cristo. E isso trouxe uma interpretação para dentro do livro de Romanos, livro de Gálatas, que, vamos dizer assim, trouxe uma visão um pouco ruim demais para a lei. Isso no luteranismo. Porque o luteranismo ele faz uma diferença radical entre lei e evangelho. Nós reformados não fazemos essa distinção radical como se fosse uma coisa contrária à outra. O pensamento luterano, ele é assim. Só que quando nós observamos aquilo que a Escritura fala sobre a lei, ela não fala sobre a lei somente como uma coisa que está em contraponto ao Evangelho, até porque o Evangelho tem lei e a lei tem Evangelho. A lei é graça, a graça nos encaminha, evidentemente, para a lei. Não existe essa condição tão adversa, não existe essa luta e essa batalha entre lei e graça, como normalmente as pessoas vão dizer, ou lei e evangelho. Por isso, quando você lê hoje o livro de Gálatas e o livro de Romanos, por exemplo, quando você lê ali lei, você sempre vai pensar assim, não, aquela lei ali é o Antigo Testamento. E não é, irmãos. O que Paulo está combatendo ali é algo pontual e específico. Existe todo um contexto do porquê é que Paulo ele critica na igreja aos Gálatas, na igreja de Gálatas, desculpa, de Gálatas não, da Galácia, aquela situação ali, existe um contexto do porquê que ele critica aquilo. Ele não está criticando a lei de Deus. Ele está criticando, evidentemente, a salvação pelo mérito da lei. Isso aí não tenha dúvida. Ele está criticando, evidentemente, que, aí a gente vai entrar assim um pouquinho mais a fundo, mas é importante. Ele está criticando uma postura que tinha sido defendida por uma ala no concílio de Jerusalém, lá em Atos capítulo 15, vocês lembram de Atos capítulo 15? Quando ali se responde a seguinte pergunta: o cristão que vem do meio gentil, ele deve ser circuncidado? Ele deve cumprir aquelas ordenanças, aquelas obras da lei, que é diferente da lei. Obras da lei é uma coisa, lei é outra. Ele deve cumprir as obras da lei. Por exemplo, existiam costumes rabínicos que muitos queriam que se continuasse cumprindo. O homem deveria ser circuncidado, ele deveria guardar as festas, por exemplo, judaicas. Os judaizantes, como eles ficaram conhecidos, eles queriam que os cristãos gentios cumprissem essas leis para que eles fossem considerados cristãos de verdade, porque eles tinham que
primeiro passar pelo judaísmo, depois então eles seriam considerados cristãos por crerem em Cristo. Então, em nome dessas questões que eram discutidas ali por Paulo, o que foi que aconteceu? Ao longo do tempo, o fundamentalismo, que se apropriou de um determinado tipo de pensamento, chamado de dispensacionalismo, começou a defender que hoje a salvação pela graça e antes a salvação era pela lei, no Antigo Testamento. Eles começaram a dizer isso. E eles começaram, então, a desprezar a lei de Deus, dizendo que agora nós não precisamos mais cumprir a lei. Nós não precisamos mais cumprir a lei. Nós temos princípios a seguir. A nossa lei é a lei do amor. Então, no lugar das pessoas hoje realmente serem presbiterianas, a maioria das vezes, elas defendem uma postura e uma posição não presbiteriana. Por incrível que possa parecer. E não para de chover, menina. Coitado de mim. Essa semana eu tive que tomar antialérgico várias vezes no dia. Pois bem, com isso na cabeça, sabendo que muitos presbiterianos ou são adeptos de um legalismo tradicionalista, porque eu vou fazer porque a Constituição manda, por exemplo, não existe uma crítica, ou então porque eu sou totalmente desprovido de lei, vivo pelo amor, pela graça, então eu não tenho lei. Então, o cara peca, tem que ser compreendido. A gente usa psicologia para ele não usa a Bíblia. E é isso que, assim, esmagadoramente se tem visto no meio da igreja. Uma libertinagem em nome do amor. Porque se desconhece o papel da lei na vida do cristão. Então, qual é o papel da lei? O que nós precisamos, então, saber para usar corretamente a lei? O que nós precisamos? Primeiro, nós precisamos falar dos aspectos da lei e entender a definição destes aspectos. Que aspectos são esses? Primeiro, o civil ou o judicial. Existia um aspecto da lei chamado judicial ou civil. Era uma parte da lei de Deus que tratava, a partir da lei moral, de todas as relações dentro do Estado teocrático de Israel. Não era uma lei abrangente a tudo e a qualquer coisa da vida das pessoas, porque o Estado teocrático de Israel, por incrível que pareça, era conservador nos costumes e liberal na economia. O Estado teocrático, porque Deus estabeleceu liberdade econômica. A planificação, ou seja, você planejar a economia de um país e controlar a economia de um país, não pode ser feito por qualquer governante. E vocês sabem por quê? Porque só Deus tem o direito de governar a finança que está no seu bolso, porque pertence a Ele. Nenhum Estado pode cobrar altos impostos. Deus proibiu isso. Por quê? Porque eles não podem ser donos daquilo que não lhe pertence. A gente pensa, na nossa mentalidade de hoje, que o Estado ele tem um poder sobre tudo o que acontece na vida das pessoas. E isso não é verdade. O Estado ele tem um poder concentrado a uma determinada área da existência e está limitado àquela área. Não pode fugir daquela área. Por isso, a legislação dada à sociedade ou ao Estado de Israel foi dada ao Estado de Israel. Nós não temos mais como repeti-la porque nós não temos um Estado teocrático. E nem há uma promessa de restauração de um Estado teocrático por parte de Deus. A não ser quando vier novos céus e nova terra, aí é um Estado teocrático
mas essas leis aqui elas não terão mais necessidade, tendo em vista que nós não vamos mais pecar. Segundo, o aspecto da lei relacionada à lei cerimonial ou à lei religiosa. Que lei é essa? É a lei que soluciona os pecados. É a lei em que mostra que as pessoas são gratas a Deus pelos benefícios que o Senhor Deus dá ao seu povo. Então, ela representa a legislação levítica do Antigo Testamento. Os sacrifícios é um exemplo disso. E a lei moral, que representa a vontade de Deus para o homem e mulher, no que diz respeito à regra de fé e de prática. E aí, irmãos, eu quero mostrar uma coisa a vocês. Por que é que uma nação ela declina? É porque não tem uma boa economia? É porque ela não tem um local de recreação para todo mundo desopilar? Tirar seus estresses? É por isso? Não. O grande problema de qualquer país, e o problema do Brasil inclusive, é moral, e porque nós não temos uma boa moral socialmente falando, nós não temos boas leis, e por não termos boas leis, nós não teremos então a justiça alcançando a todos. Vou dar um exemplo para vocês. Não coloca Deus em primeiro lugar, e nem em segundo, nem em terceiro. Veja, nós somos convencidos de que nas questões do Estado, Deus não deve se envolver. Isso não é pensamento laico, isso é pensamento ateu. A história da sociedade ocidental sempre levou em consideração padrões morais que adivinham da religião cristã ou do pensamento judaico-cristão. O que foi que aconteceu então com a sociedade ocidental, que é o problema dela mesma? A sociedade ocidental é o problema para ela mesma. Por quê? Porque se aproveitaram dessa condição, entre aspas, democrática, republicana, que se estabeleceu nos países para subverter a moral, para acabar com princípios morais. E como eu disse, eu vou dar um exemplo a vocês. É moralmente aceitável que uma pessoa que roubou e que te deixou num prejuízo seja presa e ainda seja sustentada com os teus impostos? Sabia que em Israel não tinha presídio? Existiam cidades-refúgio para acidentes. Você sabe por que não tinha presídio em Israel? Porque a pessoa que roubava tinha que pagar pelo roubo ou ser escrava daquela pessoa até pagar o que ela roubou. Está na lei de Deus. Se todos os presidiários do Brasil trabalhassem para sustentar o seu débito, junto ao Estado e junto à pessoa a quem ele roubou, eu duvido que tivesse tanto ladrão. Porque ladrão não quer trabalhar. Ele quer roubar. Bota para trabalhar. Agora, nós estamos vendo aqui esses aspectos da lei para que você entenda como é que a palavra de Deus fala sobre lei. E eu estou dando aqui exemplos para vocês, para que vocês compreendam em que sentido estão essas leis. Então, por exemplo, a lei civil seria justamente colocar um preso para trabalhar. A lei cerimonial seria o preso que, por exemplo, mesmo que fosse parte de uma... Por exemplo, vamos dar um exemplo. É uma pessoa crente, mas cometeu um erro. Como é que ela repara isso? Sacrificando.
Ela ia lá, fazia um sacrifício pelo pecado e Deus perdoaria ela. Ela pagaria a dívida dela e ela ficaria quites. Se ela fosse contumaz, aí ela entraria dentro daquela categoria de pecados contumazes. E como é que se resolvia os pecados contumazes? Era assim. E a lei moral era o sustentáculo, era a base de toda a sociedade judaica. A finalidade: regular a sociedade civil do Estado teocrático de Israel, mostrar a santidade de Deus e ser uma figura da obra redentora do Messias prometido. Ensina a sua vontade e quem Ele é, por ser Ele nosso Senhor e Redentor. Validade: temporal e necessária para a época a qual foi concedida, mais específica para o Estado teocrático. Isso quer dizer, então, irmãos, que a aplicabilidade das penas do Estado teocrático, elas não caberiam mais hoje. Por quê? Por causa do Estado teocrático, não porque elas eram injustas. Então você tinha que levar em consideração uma sociedade absolutamente teocrática para você aplicar todas essas penas. Não quer dizer que os princípios eles não possam ser aprendidos. Por exemplo, os princípios justos que trariam equidade à sociedade, ou seja, todos diante da lei estão iguais e não todo mundo tem direitos iguais. Não, o único direito que todo mundo tem de ser igual na sociedade é de estar igualmente debaixo da lei. Então, esse princípio, ele é aprendido com a lei civil. Foi cumprida com a obra de Cristo e ela explica a obra de Cristo. Essa é a validade dela. Moral: é aplicável em todas as épocas e ocasiões e assim foi apresentada por Jesus, que nunca a aboliu. Pode. Uhum. Nós nunca vivemos no sentido em que Paulo está colocando aí pela lei. O que é viver pela lei? É você entender que o mérito da sua salvação é a obra da lei. E não é. Agora, o Antigo Testamento, assim como se dá a entender em várias partes do Novo Testamento, o crente ele só consegue saber que há vida em Cristo por causa da lei. Então, quando nós falamos sobre a lei nesse sentido, não, que ele vai comparar justamente mais adiante, não, eu não vivo pela lei, eu vivo por Cristo. Porque ele está querendo contrapor justamente isso, que a nossa justiça não está em cumprir as obras da lei, porque eu não tenho como cumprir as obras da lei. E eu não tenho como cumprir a própria lei de Deus, porque se eu cumprir 99% e tropeçar numa, eu tropeço em tudo. Que foi o que Jesus disse ao jovem rico. Ele mostrou ao jovem rico que por mais que ele cumpra boa parte de tudo aquilo que ele disse que vai cumprir, ou que está cumprindo, tem um ponto em que ele não cumpre, que era o quê? Vende tudo e dá aos pobres. Né? Deus chamou ele para uma determinada obediência, que ele viu que ele não tinha como cumprir. E ali existia, depois a gente pode até explicar um pouco melhor sobre isso, mas a lei não é contrária à salvação. A lei, ela só mostra que o homem é impossível a ele, por ele mesmo, ser salvo. Então, a lei não é contrária à salvação. Ela simplesmente dá o testemunho, nós vamos ver aqui,
de que você não consegue cumpri-la. E que você precisa então de quê? Da justiça de Cristo. E isso é reconhecido como a própria lei de Deus diz que você precisa de um mediador. A lei sacrificial, né? A lei cerimonial, a lei religiosa que eu acabei de mostrar aqui, ela justamente dá o testemunho de que as pessoas vão quebrar a lei de Deus. Por isso que existiam as ofertas pelo pecado. Então, se Deus, quando estava dando a lei, presumisse que o homem poderia ser salvo pelo cumprimento da lei, para que ele ia dar a lei cerimonial? Que fala de mediador. Então, o entendimento bíblico nunca foi de que a lei salva. Mas sem a lei ninguém é salvo. Pois é. E é a lei que diz, vá para Jesus. Ou então, a lei é que diz, vá sacrificar, porque senão você vai ser condenado. No caso do Antigo Testamento. No Novo Testamento, isso é um pouquinho diferente. Como que isso é um pouco diferente? Porque agora eu não preciso ir sacrificar. Jesus já morreu. Já sacrificou. Ele é o próprio sacrifício. Então o que eu faço? Senhor, me perdoa. E não é com a cara de pau e nem com cinismo, não. É pedindo perdão e dizendo, eu quero abandonar. Sempre observando a lei de Deus, porque Deus não quer que nós deixemos de cumprir a lei. A lei tem que ser cumprida. Mas nunca... É porque é o seguinte... É como eu estava dizendo a vocês. Os teólogos, irmãos, né, assim, que têm uma visão mais ampla da Escritura, que não estão apaixonados por um determinado ponto, e aí pega aquele ponto para acabar com todo o resto e viver por aquele ponto, eles são muito claros em mostrar, inclusive a própria tradição rabínica fala sobre isso. Nunca ninguém foi salvo, presumindo-se que estava cumprindo a lei. Ninguém tinha esse entendimento teológico. Mas, infelizmente, irmãos, no meio das pessoas, há sempre um entendimento que às vezes foge um pouquinho daquilo que é o bíblico. E pensa, por exemplo, quantas pessoas aqui não pensaram já um dia que tinha que obedecer para ser salvo? Eu já tive de perguntar a pessoas para serem batizadas depois de 1 ano sendo ensinadas por que ela era salva. E ela dizia assim, eu perguntava a ela, por que você vai ser salvo? Você tem certeza da sua salvação? A pessoa já demonstrava meio assim, ficava meio assim. Eu disse, por que você tem essa certeza? A gente está tentando fazer tudo certinho, né, pastor? É a teologia que eu estou ensinando a vocês? Esse é o ensino bíblico que eu estou dando a vocês? Não. Mas se uma pessoa que está aprendendo durante 1 ano, me ouvindo durante 1 ano falar que ninguém é salvo pelos méritos próprios, porque cumpre a lei, ou por obras da lei, e a pessoa ainda vai responder e dizer assim, não, eu estou tentando. É tipo assim, é de jogar um balde de água gelada cheio de gelo. Porque nunca foi esse o entendimento que a Escritura deu ao seu povo. O entendimento que a Escritura dá ao seu povo é que nós somos pecadores. Só para vocês terem uma ideia, quando Adão e Eva pecaram, o que foi que Deus logo prometeu? Um substituto. Foi morto um animal para cobrir a vergonha de Adão e Eva. E quando ele foi lá e proferiu a maldição, quando ele disse, eu vou colocar inimizade entre o filho da mulher e a serpente. Ali já estava sendo providenciado o Senhor Jesus Cristo, né, como promessa. Agora, comunicada essa promessa,
de que ele seria o motivo da nossa salvação. Porque senão o Senhor Deus teria dito, olha, os homens vão passar a obedecer agora, e aí então quando eles passarem a obedecer você vai ver. Eles não vão mais cair na tua cilada, serpente. Foi assim que Deus disse? Não foi, irmãos. Porque não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que o único motivo que Deus leva em consideração para nos salvar é a justiça de Cristo. É a justiça de Cristo. É o fato de Jesus Cristo ter sido obediente, e obediente até a morte, e a morte de cruz, e ele então subjugou os principados e potestades, subjugou todas as coisas debaixo dos seus pés, pelo poder que o Pai lhe deu. E agora é como Mateus 28 diz, né? Ele tem todo o poder e autoridade sobre os céus e a terra. Mas a gente sempre lembra, né? Vai e não o quê? Vai e não o quê, irmãos? Jesus em momento nenhum disse, minha filha, você está perdoada, mas continue vendendo seu corpo. Foi assim? Não. Não, está tudo bem, você pode continuar pecando quando Jesus voltar, quando eu voltar pela segunda vez, a gente vai transformar o teu corpo e aí você não vai ter mais desejo pecaminoso, até lá a gente vai te perdoando porque eu vou morrer mesmo, então seu pecado está perdoado e ponto final. Foi assim que ele disse? Não, ele disse, vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Então vamos lá. As 3 visões básicas sobre a lei. A primeira delas é a visão legalista. Vive pela lei sem o Espírito Santo. Dessa forma, o fim é a morte e condenação. Ninguém pode cumprir a lei, é o que a gente coloca sempre para os legalistas. E estão aí todas as referências. Alguém poderia me ajudar aí e abrir Lucas capítulo 11, versículo 42? Lucas 11, 42. O negócio está todo tempo saindo mensagem aqui, menino. Todo mundo viu aí o Juliano. Alguém pode ler para mim? Jesus está literalmente criticando o legalismo. Porque o legalista ele é assim, irmãos, ele escolhe uma coisa da lei, ou algumas coisas que ele vê que consegue cumprir. Aí dessas coisas, ou a estas coisas, melhor dizendo, ele se amarra. Ele se amarra a elas, faz delas o centro de seu ensinamento, faz dessas coisas a esperança da vida dele, e ele exige de todos os outros que se cumpra aquilo, e aí então ele também inventa também outras leis e outras regras, e assim por diante. Esse é um típico exemplo de uma pessoa legalista. Então eu vou andar mais um pouquinho, por causa do tempo, nós vamos para a segundo aspecto da lei. Segunda visão da lei. É a visão antinômica. O que quer dizer visão antinômica? A visão antinômica é aquela visão que diz que não se usa a lei, ou que não existe lei para nós hoje. Porque nós estamos pela graça, então nós não vivemos mais pela lei. Então, eu não preciso mais da lei de Deus.
Eu não preciso mais dos ensinamentos que foi dado por Deus no Antigo Testamento. Eu não preciso mais. Agora a gente vive pela graça. É a lei do amor. Tinha que ler a Bíblia toda. Visão teonômica. O que é isso, visão teonômica? É a visão em que nós entendemos que a lei de Deus ela vale sim para nós hoje. Então, é a visão de que Deus se revela por meio de sua lei aos cristãos e verdadeiros israelitas. Isso leva a uma prática baseada da lei, né? Uma prática da lei baseada na graça. Então, vamos aí para 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. 2 Coríntios 5, 15. Alguém pode ler para mim? Segundo aos Coríntios 5, 15. E ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então veja como a Bíblia é muito clara em mostrar que aqueles que realmente foram salvos em Cristo Jesus não vivem mais para si mesmos, mas vivem para o Senhor Jesus Cristo. Por isso, abram aí, ainda que não esteja aí, vejam, aí você diz assim, não, mas aí sim é a lei de Cristo que ele está falando. Mas abra aí João, capítulo 14. João 14. João 14. O que diz a Escritura? Versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e eu e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Pode existir um cristão que negue o mandamento de Deus? Como 2 Coríntios, no capítulo 5, né, que vocês leram, versículo 15, diz claramente: se eu fui transformado, como é que eu não vivo como transformado? Se eu fui salvo, como é que eu não vivo como salvo? Se eu fui justificado, como é que eu não vivo como justo? E aí está Jesus dizendo, com todas as letras: eu vou enviar o Consolador, ele vai fazer a obra em vocês, mas saibam que ele que não tem os meus mandamentos e os guarda, esse não me ama. Aquele que não tem, né? Eu estou falando aqui da forma negativa isso que Jesus falou. Aquele que não tem os meus mandamentos e os guarda, esse não me ama.
não tem os mandamentos, não ama a Deus. Não tem meio termo. As pessoas amam meio termos, né? Eu poderia aqui, não, mas veja bem. Não, não tem veja bem. Não existe. Por que Jesus pode dizer uma coisa como essa? Por quê? Por que ele pode dizer isso com tanta convicção? Porque, meu irmão, o Evangelho de Deus é poderoso para transformar as pessoas. O Evangelho de Deus é poderoso. Não é uma obra humana. Por isso que Deus pode chegar e dizer assim, Diego, não peque. E o Diego ter condições de negar o pecado, ainda que não de forma absoluta. Fulano, não faz isso. E ele dizer, Senhor, sim senhor, eu sei que eu sou falho, mas eu vou lutar e vou batalhar e eu vou negar o pecado. Não está no meu poder. Não está no seu poder. Está no poder de Deus. Por isso que quando uma pessoa ela é recorrente no pecado, quando ela insiste no pecado, isso mostra pouco crescimento espiritual. Ou então, impiedade. Não está tendo a verdadeira dimensão de que não pode recorrer no pecado. Que não pode insistir no pecado. Vamos adiante. Os 3 usos da lei. O primeiro uso da lei é esse, o usos políticos ou civis. O que quer dizer isso? O uso político ou civis tem por finalidade conter o pecado. E não é o conter o pecado na igreja, é o conter o pecado na sociedade. Porque a sociedade não é tão má quanto ela poderia ser. Porque o homem não está sendo tão mau quanto ele poderia ser. Porque Deus, que colocou a sua lei no coração dos homens, não permite com que o homem simplesmente despreze por completo a lei de Deus. Estamos levando em consideração que todos os homens pecadores não são tão maus quanto poderia ser. Neste particular, podemos ver a ação da lei de Deus contendo, restringindo o alastramento das consequências da natureza decaída do ser humano. Romanos capítulo 2, versículos 14 e 15. Alguém pode ler para mim? Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência dos seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Pois bem, está aí o motivo pelo qual as pessoas continuam se refreando diante de um assassinato. Por que as pessoas, mesmo desejando, por exemplo, uma mulher passa aqui, e um homem a deseja a tal ponto de que poderia pegar pelo braço e carregar à força. Mas por que ele não faz isso? Por causa do testemunho interno da lei de Deus que diz, olha, isso é errado. E olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Lugares onde nunca ninguém ouviu a palavra de Deus uma única vez, existe código moral. Que, vamos dizer assim, é o código penal, é o código civil daquela determinada microsociedade. Por isso que eu disse aqui para vocês no início, irmão, se você anular a moral, se você aniquilar a moral, se você ateizar uma sociedade, você esculhamba com aquela sociedade, porque as leis começam a virar verdadeiramente uma peneira por onde tudo passa.
Por que é que o Brasil tem tanto corrupto? Vocês acham que porque se a gente punisse severamente corrupto, tinha tanto corrupto? Você acha que se as pessoas soubessem que quando matasse, iriam para a cadeira elétrica, você acha que ela mataria? Não mataria, pelo menos mataria, mas pensaria mais. E quando cometesse o crime, seria punida como deve ser punida. Mas hoje, todo mundo pensa no direito de quem? Quando você me ouviu dizer aqui, iria para a cadeira elétrica e morreria, em quem você pensou? Você pensou na vítima que não tinha nada a ver com aquilo, que poderia estar viva, ou você pensou no vagabundo que foi para a cadeira elétrica? Eu duvido que a maioria de nós aqui não pensou que era uma barbaridade colocar uma pessoa na cadeira elétrica. Sabe por que a gente tem essa inclinação? Porque a gente pensa no que está vivo, não no que já sofreu o agravo. Na família que sofreu o agravo. Você quer ver que uma pessoa nunca mais voltar a estuprar? Você quer ver uma pessoa nunca mais voltar a estuprar? Ela nunca mais vai voltar a estuprar, a assassinar, a sequestrar ninguém. Você quer ver qual vai ser a solução para ela nunca mais fazer isso? Pena de morte. Ela nunca mais vai voltar a fazer isso. E, irmãos, está lá dentro do coração do homem dizendo: você vai morrer se você cometer esse pecado grave. Porque no final das contas é crime matar, porque é pecado matar. Assassinar, no caso, né? Porque quando a Bíblia fala lá no mandamento, né, não assassinar, não matarás, a tradução correta daquela palavra matar é assassinar. O que quer dizer assassinar? Eu passivamente me desentendi com o Caio e mato o Caio. Eu tenho que pagar por isso. Agora, eu me voltei contra o Caio, estou tentando matar o Caio, e o Caio me matou em legítima defesa, isso não é assassinato. Isso é legítima defesa, tem outro nome para isso. Mas o que hoje tem no nosso Código Civil, irmãos? Justamente contrariando esse uso da lei. Por quê? Porque é o ser humano lutando contra aquilo que é justo, por causa do pecado. Se você estiver, um policial, está aqui o Rick, que é testemunho do que eu estou dizendo. Se você estiver numa abordagem policial, e se o bandido que estiver armado, com um fuzil na mão que seja, se ele não atirar primeiro em você, você não pode atirar nele. Porque senão não é legítima defesa do policial. Legítima defesa não, tem outra palavra. Como é que é a palavra, Rick? Não foi uma ação, como é? No estrito cumprimento do dever. Tá, aqui tem dois, né? Advogado aqui para... Não vai defender bandido não, rapaz. Mas já pensou? Sabe o que estava sendo falado em plena Globo? Que era um absurdo um cidadão portar um 38. 38 é um revolvinho. Nesse mesmo espaço, na mesma entrevista, o governador eleito do Rio de Janeiro foi perguntado assim: e essa questão de abater pessoas com um fuzil na mão? Você não acha que é muito exagerado? A pessoa só está portando um fuzil, não tem um perigo iminente. Ou seja, um cidadão com 38 é um perigo para a sociedade inteira. Mas um bandido com um fuzil na mão, não é. Um fuzil. Irmãos, um revólver 38, no máximo tem 7 balas. E a pessoa que leva um tiro de 38 tem uma grande chance de sobreviver. Dependendo do lugar onde pegue, claro. Mas uma pessoa com um fuzil, que é uma arma desse tamanho, que em alguns cartuchos tem 30 e tantas balas, que pode dar rajadas de 30 e tantas balas em alguns segundos, a bala é desse tamanho de um fuzil. Se pegar numa pessoa, acaba com a pessoa. É muito difícil sobreviver. Mas quem é que está sendo perigo para a sociedade? Um cidadão com 38. E o traficante no morro trocando tiro com a polícia, ele não é, porque pode ser um guarda-chuva,
pode ser uma furadeira. Olha o que eu tive que ouvir, que todo mundo teve que ouvir na mesma entrevista. E isso daí é uma sociedade que está se levantando nitidamente contra esse princípio da lei, desse uso da lei. Eu sei que todos nós queremos uma sociedade que tenha paz, mas, meu irmão, nós não podemos ir contra a realidade, nem Deus foi contra a realidade. Porque Deus previu, Êxodo capítulo 23 fala sobre isso, que se uma pessoa entrar à noite na sua casa e ela não foi convidada, se ela fosse morta em legítima defesa da casa, evidentemente, não seria errado. Então, se dentro de uma sociedade teocrática a legítima defesa é prevista, quanto mais numa sociedade como essa, onde as pessoas estão lutando contra esse princípio da lei, contra esse uso da lei. Nós não podemos lutar, irmãos, contra aquilo que é bíblico. A palavra de Deus quer que a sua lei reja a sociedade. Sabia disso? A lei moral, aquilo que é fundamental. Ninguém pode matar, ninguém pode roubar, ninguém pode estuprar. Não pode dizer falso testemunho contra o outro. Quem mata o pai ou a mãe, quem bate no pai e na mãe, tinha que ser punido mais severamente, sim. Porque é o pai e a mãe. Não é qualquer um, não, é o pai e a mãe. Hoje em dia, criança a partir dos 2 anos de idade já está dando tapa na cara da mãe e do pai. E o pai diz, que bonitinho, que legalzinho. É assim que a nossa sociedade hoje está procedendo. Por quê? Porque está negando este uso da lei. Ainda que ele esteja lá. E é por isso que a gente não seja tão ruim quanto poderia ser. Porque poderia ser pior. Poderia ser muito pior. Segundo uso da lei. Uso elections ou pedagógicos. Ele faz com que o homem caído entenda a sua pecaminosidade e perversidade, fazendo assim com que ele se volte para Cristo. Serve como aio para conduzir a Cristo. Vamos abrir aí em Gálatas capítulo 3, versículo 24 e 25. Alguém pode abrir para mim? Gálatas 3, 24 e 25, alguém lê bem forte aí. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. O que é isso? Ele está dizendo que o povo de Israel era subordinado ao aio, irmãos? É isso que ele está dizendo no texto? Que o povo de Israel era salvo pelo aio em algum momento? Não. Ele está dizendo que um ímpio que não conhece a Deus é conduzido a Jesus Cristo pelo aio, que é a lei. Por isso que eu disse aqui, sem a lei ninguém é salvo. Ninguém é salvo pela lei em si, pelo cumprimento da lei. Mas sem a lei ninguém é salvo não, vai para o inferno mesmo. É por isso que a igreja dá dízimo, dá oferta para o quê? Para que a lei seja o quê? Pregada. Ou não é? Quando você manda um missionário e ele manda de lá a notícia dizendo, preciso de Bíblias. Preciso de Bíblias. Você diz assim, não precisa não, porque agora a gente vive pela graça, não precisa mandar a Bíblia. É assim que você fala? E os gideões que distribuem a Bíblia? Não vai mais mandar a Bíblia porque a gente vive pela graça. Como é que eles sabem que vive pela graça sem a Bíblia? Como é que sabe que Jesus Cristo pagou o preço pelos nossos pecados, justamente de quebra da lei de Deus, se não for expondo a Bíblia?
Como? Vai ser uma árvore que vai dizer? Uma estrela vai descer do céu, igual aqueles desenhos de criança, com dois olhinhos, uma boquinha, falando. Olha, eu vim do céu e aqui eu estou para dizer que Jesus... É assim? Não, é pela lei, é pela Bíblia. Romanos capítulo 2, versículo 19 e 20. Alguém pode ler? Pois é. Nós temos, irmãos, um claro ensinamento bíblico de que ninguém vai ser salvo pelo cumprimento da lei, a não ser o cumprimento de Cristo. Terceiro uso. Uso didáticos ou normativos. O que seria o uso didático ou normativo? Este é o uso que posso chamar de uso santificador. Nele, Deus nos lembra das nossas obrigações para com Ele. E depois do ato de nos conduzir seguros à plena comunhão com Cristo, e por meio de Cristo, iremos a Ele. É para nos aperfeiçoar na santidade, nos purificar das nossas desgraças. Vamos ler aí Romanos 3,31. Alguém pode ler para mim? Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que a gente anula a lei, não é assim? A lei está anulada, não é isso que está dizendo aí? Não? Eu acho que eu dei o versículo errado, não foi não? O que tem dizendo aí, irmãos? Então, de maneira nenhuma, o que se confirma? A lei, não é assim? Por que se confirma a lei? Nesse contexto aqui, o que significa dizer isso? Porque ele está dizendo que o homem é pecador, é transgressor, é tudo de ruim, mas o que a lei é? Boa. Não é a lei que tem que ser anulada. Quem tem que ser anulada é a sua natureza pecaminosa. Ela ainda não vai ser anulada definitivamente, mas você precisa entender que a lei de Deus precisa permanecer. Romanos 7,16. Abra aí, Romanos 7,16. Então, se eu estou fazendo uma coisa errada, mesmo que a lei esteja dizendo que eu tenho que fazer uma coisa certa, está se provando na prática, é isso que é o argumento, que eu sou ruim e a lei é boa. Então, é importante que a gente lembre disso. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim um pecado que habita em mim. Aqui como é que eu posso dizer? Eu teria que explicar todo o capítulo 7. Ele não está falando dele como crente. Aqui, irmãos. Certo? Não é eu, crente, que faço uma coisa errada. Não sou eu que faço, é o pecado. Não é isso que ele está falando. Mas, em outro momento, a gente pode falar sobre isso. As funções da lei pela lei. Então, John Stott, ele cita Calvino, né? Assim, as três funções da lei, de acordo com Calvino, são punitiva,
condenar os pecados e levá-los a condenar os pecadores e levá-los a Cristo, de intimidação, refrear os malfeitores e, em especial, de educativo, de educativa, mas é educativo. Ensinar e exortar os crentes. Para aprofundar essa declaração de Stott, que por sua vez fundamenta a de João Calvino, cito os seguintes textos. Então, vamos ver alguns textos bíblicos que são importantes na compreensão desse assunto. Então, primeiro texto, Êxodo 13, 9. E será como sinal na tua mão e por memória entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Então, o que esse texto, Êxodo 13, está falando, irmãos? Alguém gostaria de me explicar o Êxodo 13 aí? Êxodo 13, 9. Explica aí para mim, por que eu coloco esse texto, provando que a lei de Deus não é salvação, mas é instrução para o crente. Qual é o argumento de Moisés? Claro, inspirado por Deus. Alguém gostaria de falar? Deus está dizendo aí claramente que a redenção vem primeiro que a exigência do cumprimento da lei, irmãos. Então, por que é que eu posso guardar a lei de Deus no meu coração? Por que a lei de Deus pode estar no meu coração? Porque primeiro Deus tirou o povo do Egito. Por isso que ele pode dizer assim, eu te libertei, como um sinal da libertação, claro, evidentemente, da escravidão do pecado, para que você fizesse o quê? Cumprisse a minha lei. Não foi para que você andasse de qualquer maneira, para que você vivesse de qualquer maneira. Josué 1, 7 e 8. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Hoje, o que acontece? As pessoas leem esse texto bíblico e elas só querem a parte assim, não, Deus vai abençoar, Deus vai abençoar. Não, veja bem. A Bíblia sim nos comunica que nós, por desejarmos fazer a vontade de Deus, cumprir a lei de Deus, sermos zelosos com a lei de Deus, Deus nos abençoa. Como é que hoje as pessoas pensam? Normalmente, não, Deus entende que eu sou pecador. E aí, por conta disso, não liga de ter uma vida que agrade a Deus. Ou liga assim, liga relativamente. Esse final de semana sim, no próximo não. Hoje sim, amanhã não. Vive assim, não vive de uma forma agradável a Deus, numa constante e numa crescente na vida. Aí depois se queixa, por que eu não estou sendo abençoado? Evidentemente que pessoas que obedecem a Deus passam por muitas tribulações, isso é verdade. Mas as tribulações dela, essa pessoa sabe muito bem que elas advêm de uma vida de desejo pela santidade, de desejo pela piedade. E mesmo diante de todas as circunstâncias, ela consegue ver Deus sustentando a vida dela. Ela consegue perceber a mão de Deus conduzindo as situações mais difíceis. Quando ela pensa que vai se acabar tudo, aí Deus vem e provê. Então, Deus continua abençoando e fazendo com que tudo vá bem na vida dessa pessoa, ainda que em meio às circunstâncias.
Irmãos, o que Jó iria pensar da vida dele? Né? Que não estava fazendo a vontade de Deus? Né? E muitas vezes foi isso que foi acusado em Jó, né? Você não está fazendo a vontade de Deus, né? Você está com pecado oculto, admite. E às vezes é um momento em que Deus quer provar e, né, e nos trazer alguns tipos de lições. Neemias 9:3. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. Lembra lá de terça-feira? Num dia de sábado, vai lá, levanta Esdras e começa a ler a lei de Deus. Um quarto do dia ele lê. Um quarto. Quanto é um quarto do dia? Quanto? Quanto, irmãos? Hã? 6? 6 horas? Não é muito, não. Que exagero, né? Para quem está sedento da palavra de Deus, ler a Bíblia durante 6 horas, não é exagero. Para vocês verem que aquilo que eu falei na terça-feira não é fora do cabimento, fora daquilo que... Ah, não, isso é... Não, irmãos. Já pensou o que é uma pessoa ler durante uma quarta parte do dia? Pegar a lei de Deus e começar a ler. Ler sem parar, né? Sem parar entre aspas. Ler. E no final estava todo mundo dormindo, não era? O que foi que fizeram na outra quarta parte do dia? Que depois disso daria sono, preguiça, quer ir para casa, não é assim? Não. Diante da lei de Deus, o que a pessoa faz? Confessa os seus pecados. 6 horas de confissão de pecados. E adoraram o Senhor, seu Deus. Hoje as pessoas vêm para a igreja, se der 1 hora já está num pé e no outro. Tem que ir para casa, tem que voltar, tem que não sei o quê, tem que fazer comida, tem que... Isso me deixa, sinceramente, muito incomodado. Já vi pastores serem afrontados porque ele estava pregando de manhã demais e tinha que alguém ir fazer almoço. Quer ir fazer almoço, se retire, vai embora. Vá fazer seu almoço. Se fosse eu vindo ser pressionado, eu diria isso. Isso não quer dizer que a gente tem que ir aqui até depois do almoço e todo mundo ficar calado. Não estou dizendo isso não, irmãos. A gente tem que usar do bom senso, mas o que é primeiro? E a gente vê nisso a lei de Deus sendo um bom testemunho. Ver o Fantástico. Pregar de pressa para ir ver o Fantástico. Isso é lamentável, irmãos, porque a lei de Deus é tão desejável. A palavra do Senhor é tão desejável, mas as pessoas sentem sono diante da Bíblia. Sinceramente, E às vezes, sabe o que acontece? A pessoa não se prepara no dia anterior para ir à igreja. Dorme 1, 2, 3, 5 da manhã. Aí quer chegar aqui, Vivinho da Silva para ouvir. Não vai chegar. Por isso, meu irmão, descanse bem de sábado para domingo, para que você chegue aqui bem para ouvir. Evidentemente que existem pessoas, por exemplo, estavam de plantão, tem gente que estava trabalhando até tarde da noite, porque está na escala, sei lá o quê, mas e as pessoas que simplesmente não fizeram isso porque não quiseram? Ou então faz o almoço no sábado. O meu conselho, faça o almoço no sábado. Ah, pastor, a gente vai comer comida requentada pelo Senhor, meu irmão. A gente deixa até de comer, por isso que tem jejum. De jejum? Jejum é deixar de comer pelo Senhor. Imagine comer comida requentada. Provérbios 29, 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é
infeliz. Ah, é feliz? Tá. Eu pensei que a profecia deixaria as pessoas infelizes, é só isso. Provérbios 28, 9. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será o quê? Aí o povo quer dizer que é um povo de oração, mas na hora que abre a Bíblia, tem muita gente assim, vai para os terreiros de oração, que a gente diz terreiro, né? Vai para os terreiros de oração, chega lá, que oração é bom demais, é fogo, pula e dança, sapateia, mas na hora que começa a ler a Bíblia, isso é coisa dos homens, sabe? Muitas das coisas dos homens, mas das coisas de Deus não entende. É mistério. É mistério. E, né, veja, né? Quem desvia os seus ouvidos da lei de Deus, a sua oração não é ouvida não, meu irmão. Sabe por quê? Porque vai orar errado. Porque tem o que ora certo e tem o que ora errado. Se você não sabe a lei de Deus, se você não sabe a Bíblia, você vai orar errado. Errado. E a oração, imagine, né? Se cada um interpreta a Bíblia de uma forma, imagine como é que não vai ser a oração dessas pessoas. Um vai orar a Buda, outro vai orar a Maomé, outro... Eu já vi pregadores dentro de igrejas dizer que Maomé é a mesma coisa que o Deus do Antigo Testamento. Eu já vi. Pois é. E isso tudo por causa do quê? Porque as pessoas não sabem a Bíblia, mas elas sabem orar. Orar entre aspas, né? Elas sabem fazer todo aquele espetáculo e diz que aquilo é oração. Se desvia da lei de Deus, a oração é abominável. Salmo 1, 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Salmo 78, 1 e o versículo 10. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei. Então, o que é não guardar a aliança de Deus? É não andar de acordo com a lei de Deus. Salmo 119, versículo 18. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Salmo 119, versículo 72, 77, 92, 96, 142 e 163. Para mim vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro e de prata. E a pessoa que quebra o dia do Senhor para ganhar dinheiro, não vai para a igreja porque tem que ganhar dinheiro. Está aí, ó. Baixem sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Ou seja, onde é que há a vida para o cristão? Há a vida na lei de Deus, porque a lei de Deus para o cristão não é morte, é vida. É edificação, é crescimento espiritual, é saber a vontade de Deus. Isso é muito importante para um cristão. Não fosse a tua lei ter sido meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Você está angustiado? Conheça a lei de Deus, começa a parar a angústia. Se você conhecer a lei de Deus, a sua angústia para. Tenho visto que toda a perfeição tem seu limite. Olha isso, né? Mas o teu mandamento é ilimitado. Tudo tem um limite, mas o mandamento do Senhor é ilimitado em sua perfeição. A tua justiça é justa, é justiça eterna,
e a tua lei é a própria verdade. Abomino e detesto a mentira, porém amo a tua lei. Aí, então, Jesus contradiz tudo aquilo que foi dito no Antigo Testamento. Vamos ver. Mateus 5, 17 e 18. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então, Jesus desfaz de tudo aquilo, né? Que a gente acabou de ler. Né, irmãos? É? Então está todo mundo prestando atenção, tá? Jesus desfaz de tudo aquilo que foi ensinado no Antigo Testamento, irmãos? Não. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. I ou tio, irmãos, é porque é letrinha bem pequenininha no alfabeto hebraico. Do alfabeto assim, né? Faz parte lá das sinalizações do alfabeto hebraico, é o iota, é uma letra, e um outro é um sinal. O que ele está dizendo aqui é que até aquelas letras que são presumíveis na lei, até aquilo que é mais simples, que qualquer pessoa poderia entender sem ela, até aquilo não passa. Nada passa. Mateus 7,12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Mateus 23, 23. A gente já até leu aqui. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Então, Jesus não está desprezando a lei. Jesus está dizendo aqui, você está indo naquelas minúcias, que evidentemente são importantes, mas são menos importantes, e está desprezando aquilo que é mais importante na lei. Porque existem coisas mais importantes na lei e menos importantes na lei. Não se escandalizem, irmãos, mas é o que Jesus está ensinando. Então, existem coisas que são mais importantes e coisas que são menos importantes. E o que é mais importante segundo Jesus? A justiça. Olha, não é o amor não, viu? Primeiro é o quê? A justiça. Depois é o quê? A misericórdia. Que não é a negação daquilo que a pessoa é, mas é o reconhecimento do que a pessoa é e de porque ela é aquilo, então ela vai ser resgatada. O que é o miserável? É o que vive na latrina, é o que vive no meio-fio, que naquela época era por onde passavam todos os dejetos. Era no canteiro da cidade, né? No meio-fio, ali perto do meio-fio. O miserável era quem? Era aquele que vivia no meio dos dejetos. Era um miserável. E por isso Deus tinha que usar de misericórdia. E não dizer, ele não é miserável não. Não é problema não. É problema sim, mas Deus vai lá e vai resgatar o miserável. Então, o que é importante? A justiça, porque Deus não despreza a justiça. Pelo contrário, ele cumpriu e aplicou toda a sua justiça sobre o Filho. Então a justiça é importante. Segundo, a misericórdia. E por fim, a fé. Aquilo que poderia ser até primeiro, né, na nossa cabeça. Até o amor poderia ser o primeiro motivo, mas não. É a justiça, depois a misericórdia, que é um aspecto do amor de Deus, e depois a fé. Porque é isso mesmo, irmãos. A resposta do homem é depois disso tudo. O homem só vai ter fé depois de justiça e misericórdia de Deus serem aplicadas. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Marcos 7, 5 a 8. Interpelaram-no os fariseus e os escribas. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes:
Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Olha o que ele diz: hipócritas. Como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Então observem aí que o que Jesus sempre criticou ao longo de seu ministério não foi a lei de Deus, foi pelo contrário, foi acrescentar coisas, foi omitir outras que eram favoráveis aos fariseus. Nunca foi fazer o que está na lei a crítica de Jesus, nunca foi. Então, essa história de que Jesus veio para quebrar a lei, Jesus veio para desfazer a lei, ou então, não, a lei não é mais isso, não, Jesus disse que não era para cumprir a lei. Não. Onde é que tem dizendo isso aí? Não tem dizendo isso aí. Pelo contrário. Ele está criticando o fato dos fariseus não estarem realmente cumprindo a lei. Isso é o que está sendo criticado. Alguma pergunta, irmãos? Nós chegamos ao fim.